Olá, boa tarde. Hoje são 8 de maio de 2020. Meu nome é Luiz Augusto Maia, sou do Rio de Janeiro, meu amigo Marcelo também do Rio de Janeiro. Nós vamos procurar passar para vocês um pouco do que estamos enxergando hoje, ao mesmo tempo em que estamos linkando o momento em que ele deixou de ser empresário, virou ex-empresário, com o momento de agora, que tanto lá quanto agora, nosso maior problema são os globalistas. Nós vamos mostrar um pedaço disso. Aqui não tem ninguém com a intenção de ser dono da verdade. Nós queremos passar para que as pessoas possam tirar suas próprias conclusões, ok? Então o Marcelo vai começar a falar. Fala aí, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Como meu amigo Luiz Augusto Maia falou, eu atuei como empresário no segmento de análise de crédito, informações creditícias, durante aproximadamente 15 anos, ok? Em um mercado que eu dependia da compra de insumos de uma empresa globalista, empresa essa que adquiriu o controle acionário de uma empresa brasileira, uma empresa de SA de capital fechado, a Serasa, né? E da qual detinha o monopólio de informações financeiras e bancárias. Eles eram os donos do Serasa. Eles eram os donos do Serasa, 4 bancos. Esses 4 principais acionistas da Serasa venderam o controle acionário da Serasa para a Experian Company, que é a maior empresa do mundo de informações comerciais. Entendi. Tanto para o varejo, como trabalha com informações destinadas ao varejo, atacado, indústrias, comércio exterior, enfim. Tá? E o que ocorre? A Experian, ela desenvolveu um planejamento de aniquilar o mercado de informações creditícias no Brasil, usurpando todo o fundo de comércio de todas as empresas que atuavam nesse setor no país. Quantas empresas eram? Aproximadamente. Uma faixa de próxima a 400 empresas no Brasil inteiro. Tinha muitas empresas de pequeno porte, empresas de médio porte. Isso em que ano? Minha empresa começou a atuar nesse ramo na década de 90 ainda. 90, né? Atuou até o final de 2012. E hoje quantas empresas aproximadamente não precisa citar? Muito poucas empresas. Quantas? Muito poucas Uma empresas. meia dúzia? Por aí, pouca. No Rio de Janeiro, onde se tinham 20 e poucos distribuidores, você tem um. Ou seja, eles destruíram todas as menores. Destruíram todas as menores, não só menores. E tinha gente que tinha faturamento de 30 milhões ano, 20 milhões ano, que eles detonaram. Uma empresa que fatura 20 milhões não é uma empresa pequena. Vamos dizer, não marca que ela seja uma empresa de médio porte, mas quem fatura 20 milhões por ano não é pequeno. Você nessa época tinha quantos funcionários? Olha, eu cheguei a ter 70 colaboradores. Cheguei a ter 38 funcionários, 36 ou 38 de CLT, com um total de 70 colaboradores. Né? Entendi. E muitos colaboradores da área comercial eram pessoas jurídicas, prestadores de serviço, como a parte de contabilidade, a parte de tecnologia da informação, de TI, né? Eram empresas prestadoras de serviço. Você chegou a entrar com uma ação contra eles? Olha, quando esse processo se iniciou, ao final de 3, 4 anos, após 4 anos, eu entrei com uma representação do TOCAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, uma autarquia vinculada ao Ministério da Justiça, que é quem fiscaliza, vamos dizer, toda a livre concorrência, a parte concorrencial, tá? Que trata da legislação antitruste, que à época nós tínhamos uma legislação 884 de 94, passou a ser a 12529 de 2011, que ali em seu artigo 36 estipula todos os crimes contra a ordem econômica e contra a livre concorrência. Certo. Ou seja, na realidade, eles entraram, acabaram com a livre concorrência. Totalmente. Dominaram todo o setor através de cartel. É porque a Serasa vendeu o controle acionário para essa empresa globalista. E a Serasa, ela nasceu no ano de 68
com expertise em tecnologia bancária. Então, os principais bancos que participavam do sistema dela, né, e que começaram a Serasa, criaram um banco de dados com o objetivo de disponibilizar essas informações, esse suporte de crédito, para o comércio varejista, para atacadistas e para as indústrias. E eles nunca tiveram know-how comercial. O know-how deles era tecnológico e bancário. Então, quem desbravou este mercado de crédito no Brasil foram as empresas parceiras distribuidoras. Que eram os menores. E os menores, como a minha empresa, que não eram tão menores, porque tinha distribuidores com faturamento de 30 milhões de reais por ano. A minha empresa era uma empresa pequena. E qual a posição do CAD nisso tudo? Olha, porque o CAD foi criado para justamente evitar isso, não? Olha, a miopia do CAD, para você ter uma ideia, no processo administrativo da Valor Serviços, a minha empresa, contra a Experian Company no CAD, a sentença, o arquivamento foi, primeiro, quando eu ingressei com a ação administrativa, foi em 2011, ainda estava vigindo a Lei 884, de 94. Então você tinha a SDE, Secretaria de Direito Econômico, e você tinha o CAD. A SDE investigava, dava um parecer econômico e o CAD julgava. Aí veio o governo Dilma, em 2011, a Dilma criou o SuperCAD. E a lei que passou a vigir foi a 12.529 de 2011. Tá? O texto das infrações contra a concorrência do artigo 21 de uma lei passaram a ser o mesmo no artigo 36. O escopo da lei continuou o mesmo, só com algumas mudanças. Tá? E agora as infrações continuaram a mesma. Por incrível que pareça, quando arquivaram o meu processo administrativo da Valor Serviço, eles alegaram que a Serasa Experian estava oferecendo uma quantidade grande de serviços e com preços menores do que a minha empresa. E que uma quantidade maior de produtos com preços menores não poderia ser objeto de reprovação por parte do CAD. Ora, a questão do preço aí, porque eles detinham as informações dos bancos que são acionistas da Serasa, deixaram de ser controladores para serem controlados pela Experian. Se esses próprios bancos vendessem as informações diretamente para a minha empresa, eu não precisaria de Serasa Experian para nada. Até porque eu tinha muito mais tecnologia do que a Serasa. Sempre tive muito mais. Nós tínhamos tecnologia de ponta, todos os acessos. A Serasa só tinha informação via fax, URA e um site de internet depois, a partir de 2007. Eu tinha vários tipos de acesso de crédito. Em resumo, isso era então um movimento, já nessa época, já era um movimento de empresas globalistas. Com certeza, a Experian Company é a maior empresa de suporte ao crédito do mundo. Do mundo. É uma empresa imensa, tá? Imensa. É uma empresa globalista. Tá? Ela entrou no mercado de crédito brasileiro e acabou com esse setor. Um local onde você tinha um número grande de trabalhadores e empresários, a receita desse setor diminuiu e ficou na mão de poucos. E número de empresários e, diga-se de passagem, de empregados. Número de empregos. De empregos brasileiros. Você sabe qual foi o argumento do CAD? Tá? Disse que os preços diminuíram uma quantidade de produtos maior. Quantidade de produtos maior eram os protocolos que eles não liberavam para Valor Serviço. E o banco, quando eu procurava, conheci vários diretores de banco, de várias instituições financeiras, diziam que não poderiam vender para mim, que eu tinha que procurar a Experian. Então, eles faziam uma prática de cota de venda, uma prática de preços predatórios, um verdadeiro cartel, um sistema de cartel. E hoje nós sabemos que o mundo globalista, com os globalistas, eles estão dominando vários países. Né? Eu sei que você está afiado nisso, que você está estudando a respeito, até por uma questão de defesa da sua tese jurídica.
que hoje já virou um processo jurídico, né? Saiu do administrativo para o jurídico. Isso. Parece que a juíza sentou em cima de um dos processos. Sentou em cima desse processo. E aí o processo não anda. Mas qual o link que a gente pode ter agora, como por exemplo com a Argentina? Eu vou te dar um link. Eu posso só terminar a respeito da minha questão, só para você entender uma coisa. Quando eles arquivaram o processo, pra você ter uma ideia, olha como essas empresas globalistas trabalham. O CAD, a miopia do CAD, não, os preços são menores, eu não posso reprimir uma empresa só porque ela é estrangeira, por estar vendendo produtos com preço menor. Ora. Só quem fornecia os dados eram os bancos daqui. Sim, só que os bancos eram acionistas da Experian. Só que ele fez esse movimento todo para se apossar do fundo de comércio e do patrimônio de vários empresários brasileiros. Quando ela ficou única, e isso já no processo judicial, um ano depois, quando eu fiz uma petição, eu demonstrei o motivo que o CAD alegou para arquivar o processo e mostrei a miopia do CAD, miopia entre aspas. Para não falar outra coisa. Para não falar outra coisa. E mostrei que os preços do CAD, da Experian subiram naquele período do arquivamento do meu processo até 2016, que foi quando eu peticionei no processo judicial. Eu me refiro a uma petição do meu processo judicial que foi distribuído no início de 2015. E em 2016, quando eu fiz uma petição, mostrei ao juízo, né, que de 2011 a 2016, peguei IPCA, IGP, IGPM, todos os principais índices de inflação. E os reajustes dele foram... Os reajustes dele foram de 240% a 400% aumentaram os preços, e acima de 600% a 700% acima da inflação. Ou seja, um produto que a minha empresa vendia a 9 e pouco, ele estava vendendo a R$20. Ou seja, eu vou perguntar, CAD, vocês estão vendo a miopia de vocês? Eles acabaram com centenas de empresários brasileiros, com empregos brasileiros, e vocês arquivaram o processo da minha empresa como arquivaram de uma empresa paulista. De uma empresa paulista de crédito. Tinha um movimento muito grande, que eu sei que entrou com o processo administrativo também. Vocês arquivaram com o mesmo argumento e 5 anos depois nós provamos que eles estavam, depois de absolutos no mercado, praticando preços absurdamente elevados. Ou seja, transformaram, acabaram com o mercado doméstico, nacional de empresários. Criaram um bloco deles e extorquiram e estão extorquindo toda a sociedade brasileira. Lógico, com esse aumento abusivo de preços. E esse link com a Argentina, eu quero fazer esse link com a Argentina, estou insistindo nesse link com a Argentina, porque a gente precisa demonstrar para quem está nos assistindo como o globalismo age e como está agindo. Muito simples. Veja, a economia é uma roda. Se a questão do Covid-19 não for resolvida, eu digo a questão do enfrentamento, né, do isolamento horizontal, que inclusive tem várias correntes da ciência que dizem que não existe prova científica nenhuma de que o isolamento horizontal diminui o contágio. Tá? Com essa paralisação da economia no Brasil, você está detonando com a economia brasileira. O que ocorre? O globalismo age da seguinte maneira: eles vão se aproveitar, estão se aproveitando dessa questão do Covid, porque quanto mais você estender o período de quarentena, de isolamento horizontal, o prejuízo econômico no país vai ser maior. Daqui a pouco você vai ter vários setores da indústria nacional quebrando, literalmente, indo à falência. Como fizeram na Venezuela. O que está ocorrendo agora? Jorge Soros, um mega capitalista, globalista, fundador da Open Society, junto com outros parceiros do Bilderberg, da Open Society, fundação da qual ele é fundador, né? Eles estão, nesse momento, em contato com a Argentina, com o presidente argentino, oferecendo ajudas. A Argentina vinha num processo de deterioração
econômica muito grave. Os empresários quebrados. E quebrados, em grande dificuldade, e que foi agravado agora com o Covid. Então vem o senhor Jorge Soros e oferece um pacote de ajuda. Aparece pra a solução. Aí aparece a solução. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Isenção de anos de juros de empréstimo do FMI, linha de crédito de 20 bilhões de dólares com juros facilitados, ou várias linhas de crédito. Em troca, ele quer os setores de energia do país, ele quer colocar no mercado argentino a Grifols, que ele é sócio, não sei se é assim que se pronuncia, Grifols, é um laboratório espanhol que está desenvolvendo um plasma anti-Covid. Ele quer colocar aquela Planet, aquela empresa de planejamento familiar, que é da tem nos Estados Unidos, clínica de aborto, que ele é sócio, que diz que é uma clínica de planejamento familiar, na realidade aquilo é uma rede gigantesca de aborto. Segundo dizem, pratica 800 abortos diários. Teve até uma matéria recente com um jornalista fazendo essa denúncia. E lá, inclusive, já foi aprovado o aborto, né? Exatamente. E ele quer entrar nesse mercado, que é um mercado altamente rentável. Então, o que ocorre? Quando uma empresa globalista entra no mercado, meu amigo, tenha certeza que ela vai construir ali um sistema de cartel, onde ela age de forma, por exemplo, em relação à legislação antitruste brasileira, a 12.529 de 2011, eles atuam de forma em confronto total com toda a legislação antitruste, formando cotas de venda, políticas predatórias de preço. Ou seja, eles não obedecem nada. Não obedecem nenhuma legislação. Barreiras à entrada, não deixam novos empresários surgirem. As pequenas e médias empresas, os comerciantes dependem dos insumos de atividades industriais. Tá? Eles tentam monopolizar, sempre através de cartéis, a produção daquele setor, para que fique fácil dele impor preços abusivos. Normalmente dominam a matéria-prima, né? E vão o quê? Achatar a margem das empresas que precisam desses insumos. O processo é o mesmo. O que vai acontecer no Brasil? Se imediatamente a economia não voltar a girar, os especialistas na área de saúde não entenderem, tem que combater o Covid de outra maneira, sem o isolamento horizontal, tem que ser de outra forma. Só para pegar esse gancho do Covid, a gente precisa entender que o que está acontecendo no país é que nós estamos vendo muitas pessoas acreditando em apenas políticos. Os mesmos políticos que estavam no passado, muitas vezes, que hoje continuam no poder, sabe-se lá como, mas estão lá, e elas estão negligenciando os pareceres de verdadeiros especialistas. Não os especialistas que aparecem na Globo, né? Não, falo os verdadeiros especialistas, inclusive qual é o nome da Anthony sem dúvida. Anthony Young. O Anthony Young, que inclusive faz parte da OMS. O cara é contra, mas não. Eles estão focando no que os governadores e prefeitos querem fazer. E o objetivo disso? Qual é o objetivo disso? É o Covid? É a tua saúde? Você acha que é a tua saúde? Lógico que não. Não é. Mas vamos lá. Continua, por favor. Todos esses metacapitalistas, né, globais, essas fundações, Open Society, Bilderberg, Rockefeller Foundation, Ford Foundation, esses atores, eles trabalham junto com a ONU, com a OMS, atentando contra a soberania nacional das nações. Eles vão detonar com a economia do país. Quando as indústrias, os empresários industriais brasileiros começarem a falir devido à paralisação criminosa da economia brasileira, por causa desse isolamento, devido a esse isolamento horizontal, esses players vão começar a aparecer aqui e ocupar os espaços dessas indústrias que começam a quebrar. Começarem a quebrar. Ou seja, só para resumir para o público entender, quando a economia do Brasil estiver ruim, eles vão vir aqui,
uma empresa que valia 2 milhões de reais, um exemplo, só para ter um exemplo, eles vão comprar por 200 mil. É assim que funciona. Por 100 mil. E indústrias grandes, eles compram... E muitas tudo vezes assim. pela dívida. Muitas vezes pela dívida. É assim que eles funcionam. É assim que eles funcionam. A economia paralisando, a economia também é vida. Você vai gerar milhões de desempregados, fome, enfim. E violência. E mais, nesses setores que foram atendidos por esses grandes players globalistas, o que acontece? A cadeia toda fica contaminada, porque eles formam verdadeiros cartéis e que passam a atuar de forma predatória, impedindo a livre concorrência, o livre mercado saudável, que é aquele que funciona com a livre concorrência, que é o que prega, por exemplo, o governo de Jair Bolsonaro. Entendeu? Esses atores são os principais inimigos da livre concorrência, do empreendedorismo. Ou seja, o Bolsonaro prega o livre, só para ficar claro, o Bolsonaro prega o livre mercado e a livre concorrência. E a livre concorrência. Exatamente. Eles querem o livre mercado sem concorrência. Eles vão cartelizando. É o livre mercado para eles. O Brasil virou o quê? Um grande cartel. Você tem 4, 5 empreiteiras, você tinha não sei quantos bancos financeiros, são 3, 4 bancos. Você tem uma grande empresa de alimentação no Brasil, uma grande empresa de alimentação, você tem uma grande cervejaria. É assim que funciona. Todos esses brasileiros estão linkados com esses interesses desses globalistas internacionais. Essas grandes fundações estão por trás disso tudo. Ou seja, na realidade, quando eles entram no país e dominam a economia, eles põem de joelhos o país inteiro. O país é... Ou seja, a soberania do país, ela recebe um checkmate. É um atentado à soberania dos países. Ou é o que eles querem... Meu amigo, isso, Luiz, é um movimento tão poderoso que são grandes banqueiros internacionais, tá? Que financiam partidos políticos na América Latina, geralmente de linha ideológica de esquerda. Eles normalmente usam... Conluem, o termo correto é conluem com a ONU, com a OMS. E isso são esses os reais interesses desse isolamento horizontal. Nós não estamos dizendo aqui que não se precisa... Não existe o Covid. Não é nada disso. E temos preocupação com a vida humana, com as pessoas. Eu reafirmo, não sou da área de saúde, mas se você pesquisar, você vai ver que tem uma linha, tem linhas de pensamento da ciência que dizem que não existem provas científicas de que o isolamento horizontal diminua o contágio do vírus. Você está detonando com a economia de um país igual o Brasil, amigo. Economia também é vida. Claro. Se você quebrar toda a roda econômica de um país, todo o seu sistema produtivo, o que vai ser dos cidadãos? Vão sobreviver de quê? Eles parecem quererem uma renda média padrão por baixo. Mas é assim que funciona. O cartel funciona. Os grandes cartéis funcionam assim. Eles querem uma renda mínima, aquela que o cara só sobreviva. Mas é assim que funciona. E o que acontece? Ele chega num determinado setor da economia, onde ele pratica aquele cartel ali, aquele setor que, antes da presença nefasta dessa prática econômica, abrigava ali uma quantidade X de trabalhadores, de empresários, e gera uma renda, gerando uma determinada renda, aquele setor passa a gerar aquela determinada renda ou uma renda maior por causa dos preços abusivos, para ser dividido numa quantidade de trabalhadores e empresários muito menor. Na realidade, é um movimento de concentração de renda. O cartel é isto. Pois é. Então, aproveitando o gancho do Ricardo, do Marcelo, perdão, eu quero alertar para uma coisa. Ele falou uma coisa muito importante, que é soberania. Veja, um país sem soberania não é independente. Um indivíduo que não tem soberania sobre ele não é independente. E um país é pior. E como conquistar essa soberania?
Muitas vezes a pessoa fala assim, ganhei minha liberdade. Ganhou? Será que você ganhou? Não existe liberdade sem acontecer primeiro a liberdade econômica. O indivíduo que não tem liberdade econômica, ele perde a capacidade de poupar. E quando ele perde a capacidade de poupar, ele vira escravo do Estado. Ele vai ter que viver das migalhas do que o Estado permite que ele conquiste. O indivíduo, quando tem sua independência financeira, se o Estado está agindo errado, ele ou muda de Estado, ou ele pode se defender de outra forma. Mas quando ele é dependente do Estado, ele vai ser um servil do Estado. E muitas vezes as pessoas falam assim, pô, mas o Brasil é um país com muitos corruptos. Por quê? Quando você tem uma pessoa que depende do dinheiro que vai entrar para ela comer no dia seguinte, ela precisa do Estado. Ela precisa comer no dia seguinte. Ela não tem reserva nenhuma, então ela não consegue fazer oposição à corrupção. Ela vira um escravo da corrupção. Então, é muito mais fácil você corromper uma pessoa que não tem independência financeira do que uma pessoa que seja independente. Uma pessoa independente, você vai chegar para ela, vai propor assim, olha, eu tenho uma proposta aqui para você, você vai sair de R$1.000, vou te dar 1.500. Ela vai dizer, não quero, muito obrigado. Mas o cara depende, de todo mês ele tem que tirar aqueles R$1.000 ali no sufoco. Se o cara virar para ele e falar assim, pô, eu te passo 1.500, mas você vai fazer uma coisinha aqui para mim, assim, assim. Provavelmente ele vai fazer, porque ele não tem capacidade de poupar. Ele não tem capacidade de ter independência financeira. Se nós levarmos isso do indivíduo para uma cidade, nós vamos ver que é completamente igual. Saindo da cidade para o estado, idem. Para um país, mais ainda. Então o que o Marcelo acaba de falar é a nossa soberania está sendo atacada. As formas que estão sendo usadas são diversas. O globalismo atua economicamente, politicamente, ideologicamente. E hoje nós temos um Supremo Tribunal Federal que legisla, julga, investiga, interfere no executivo, usurpa as atribuições do poder Então, executivo. o STF usurpa todos os outros poderes. Mas peraí, Augusto, mas isso não é possível. Não. Quando nós permitimos urnas eletrônicas, votações virtuais, apurações secretas e urnas e apurações inauditáveis, nós dissemos para eles que nós confiamos em vocês. Vocês nos representam. Vocês podem fazer o que quiserem. Ou seja, vocês podem decidir para mim o que é bom para mim e o que é ruim para mim. Você deixou de ser independente politicamente. Porque financeiramente nós já estamos sem independência. Porque dependemos sempre de ganhar o pão do dia seguinte, porque a gente não consegue fazer uma poupança. O povo brasileiro não consegue poupar. O povo brasileiro perdeu a noção do que é pensar no amanhã. E ele não pensa no amanhã porque ele só pensa no hoje, que é o hoje que ele precisa comer. Então, quando você deixa o indivíduo sem capacidade de poupar, você, na realidade, tira dele a capacidade de pensar no amanhã e de pensar em algo futuro. Então, o que nós queremos com toda essa conversa que nós tivemos aqui é alertar a população brasileira de que estamos diante de um ataque à democracia, às nossas liberdades, porque estão atingindo nossa soberania e nossa independência. Mas a economia precisa ser reativada imediatamente, porque senão ela vai ter uma parada cardíaca, ela vai morrer. Os sinais vitais vão
vão precisar pagar. Então, a minha consideração final, eu vou pedir a consideração final dele, vou fazer as minhas considerações, mas já está praticamente feita. Marcelo, faça as suas considerações finais para a pessoa que está nos assistindo. É isso. Qual o recado que você daria para a pessoa que está nos assistindo? Que as pessoas parem para pensar e criem, investiguem, pesquisem e se conscientizem de que é possível e conversando com os profissionais de saúde, que busquem outras alternativas de prevenção à evolução do contágio e do Covid-19, que não seja ao isolamento horizontal, para que possamos reativar gradativamente a atividade econômica, pois do contrário passaremos por grandes dificuldades e teremos muita miséria, fome e desemprego no país. E olha, a recuperação de um processo de depressão econômica é lenta e muito complicada. Eu tenho, acho que ele já deu a parte dele, realmente eu concordo, acho que é isso mesmo. Nós temos um problema sério que o movimento econômico, quando você cai, vou dar um exemplo, só para ficar claro. Se você tem um produto que custa 100, ok? E aquele produto cai para 50, ele caiu de 100 para 50, 50%, concorda? Mas para ele subir para 100, ele tem que ter 100%. É muito mais difícil. Então, quando você vê uma empresa sendo depreciada, caindo a 50% do seu valor, você faz ideia de como é para ela chegar lá de volta. Você perdeu um cliente numa empresa, você perde rápido. Você perdeu um percentual do seu fundo de comércio. Isso, por incompetência, má gestão, qualquer que seja o motivo causador, que venha a causar esse mal, é rápido. Você recuperar essa clientela é muito mais difícil. Então é muito mais negócio você tentar manter a sua clientela do que você perder e depois recuperar, porque é muito mais difícil. É igual o que nós estamos vivendo agora. Se deixarmos as principais indústrias brasileiras quebrarem, meu amigo, vai ser uma tragédia econômica no país, gerando fome, desemprego, miséria, vai ser tudo que nós não queremos e nem podemos aceitar. Então, eu vou encerrar fazendo um apelo a todos os cidadãos. Nós vivemos um momento extremamente perigoso. Se nós analisarmos o passado, na época do nazismo, era algo bem semelhante, com proporções diferentes. Então, eu faço um grande apelo a todos os brasileiros, todos os cidadãos. Em primeiro lugar, parem de acreditar em políticos. Acreditem nos especialistas, acreditem nos médicos, acreditem nos cientistas. A OMS não é isso, não tem cientista, não está falando em nome de cientista. Lá está um político. Quem está dominando a OMS hoje é um político, nem médico é. Então eu faço um apelo bem grande a cada um de vocês. Saiam às ruas enquanto vocês podem sair. Porque nós estamos vivendo um momento muito, muito, muito difícil. Não adianta só eu, Luiz Augusto, falar, nem só o Marcelo. É preciso que cada um de nós entenda a gravidade do que estamos passando. Eu sei que muitas vezes o esquerdista, ele acha que é uma luta de direita com esquerda. Não, não é. Na luta do mar por rochedo, marisco é que leva a pancada. Somos nós. Então, não é direita e esquerda, não. É o domínio. O que está em jogo é o domínio pelo poder. Então, pensem bem, vamos para as ruas, não saiam das ruas, porque nós precisamos das ruas. Nós não temos... mas ficar na rua o tempo todo. Era bom que ficasse o tempo todo. Eu gostaria que não fosse só sábados e domingos. Gostaria que fosse o tempo todo até a solução chegar. Porque pior vai ser
voltarmos, acabar a quarentena e ver um mar de desempregados, um mar de pessoas dependendo do Estado, que é o que eles querem. Quando você vê a prefeitura dando dinheirinho, ele quer você dependente. Vamos para as ruas o mais rápido possível e vamos lutar com força, porque disso dependerá o nosso futuro. O meu, o dele, o seu, o nosso. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Um abraço, obrigado.